Agora a gente pode falar publicamente da satisfação de estar num diálogo mais aberto, nessa tentativa também da universidade romper com os muros que muitas vezes, não sei se sou eu que tenho que falar mais alto ou se tem que levantar o som aqui, porque eu estou falando já dentro do microfone. Não é? Bom, a gente está vivendo um momento extremamente difícil, não é? Difícil, onde a gente inclusive tem dificuldade de dialogar com a sociedade para oferecer uma outra visão, né, a respeito dos fatos que estão acontecendo no mundo e no Brasil, em função do modo como a gente tem esse poderosíssimo meio de comunicação que são hoje as televisões, os jornais, enfim, praticamente monopolizados. Eu costumo dizer que o momento mais verdadeiro do Jornal Nacional é exatamente o intervalo comercial. É o momento mais verdadeiro. Você vê quem é que financia a notícia. Procura prestar atenção a quem financia o Jornal Nacional. É o Santander, é o Itaú, é o Bradesco, é a Caixa Econômica Federal, é o Banco do Brasil, ou então é o agrobusiness, né? Através da Friboi, a da Sadia. Ou seja, esse é o momento mais verdadeiro do Jornal Nacional. Né? Ou seja, nada que seja contra os bancos, nada que seja contra o agrobusiness, né, que nos contamina, que nos mata, né, com uma comida de qualidade duvidosa, né? A gente está, na verdade, tendo essa dificuldade, inclusive, de oferecer à sociedade brasileira uma informação que possa permitir a ela interpretar as coisas como estão acontecendo. A gente está vendo agora, por exemplo, a gente viu nas manifestações de ontem, né, e a gente está vendo nessa semana também, a gente sabe das ambiguidades e das contradições do nosso Congresso Nacional, mas você vê na rua as pessoas que estão contra um projeto de lei que está sendo votado no Congresso, que é contra o abuso de autoridade. E as pessoas contra uma lei contra o abuso de autoridade, como se a gente fosse a favor do abuso de autoridade. Quer dizer, uma ironia, não é? Por mais que a gente saiba que é um projeto ambíguo, as tais 10 medidas, que alguns estão chamando de desmedidas, não é? Que estão sendo também propostas pelo Ministério Público, e quem pôde assistir, inclusive, o debate direto que houve no Congresso Nacional, no Senado, na sexta-feira, na quinta-feira, semana passada, onde estava presente o Sérgio Moro, estava presente o Roberto Requião, o senador aqui pelo Rio, o Lindenberg Farias também, a gente pôde ver como o próprio Sérgio Moro, apesar daqueles que o defendem, dizendo que, de fato, o projeto das 10 medidas é passível de mudança porque tem problemas. E as pessoas, às cegas, estão defendendo um projeto que é cheio de problemas. Quando, por exemplo, né, o que se defende, na verdade, que as investigações que estão acontecendo, por exemplo, no caso da Lava Jato, que elas continuem, mas que os juízes não podem passar por cima da lei. Quer dizer, como é que alguém pode ser a favor de um processo de apuração, né, de corrupção, ou seja, de malversação de dinheiro público, mas que os juízes, né, para obter as provas, podem usar medidas, inclusive, fora da lei. Quando um juiz está fora da lei, né, como é que você pode acreditar minimamente na justiça? Então, a oportunidade que a gente tem aqui é de trocar algumas ideias que nos ajudem a entender um pouco esse momento que a gente está vivendo e oferecer a oportunidade mínima da gente ter algum contraponto de informação. É claro que a gente da universidade, cada um de nós acaba investigando, pesquisando determinados temas, onde a gente se sente mais confortável, né, para se posicionar e se manifestar e analisar. Eu, por exemplo, costumo brincar dizendo que sou deformado em geografia. Tem outros que são deformados em arquitetura, tem outros que são deformados em física, outros são deformados em química. A gente sabe que a vida não se separa nessas caixinhas de conhecimento, né? Mas na universidade a gente se caracteriza por ser pesquisador de temas específicos, né? Então o que eu vou poder trazer aqui um pouco é uma certa contribuição que a gente possa trazer desde a geografia política, né? Que, por exemplo, espero que as pessoas já comecem a perceber minimamente que a crise que a gente está passando no Brasil, embora ela tenha cores propriamente nacionais, um certo verde-amarelismo típico da crise, essa crise não é uma crise especificamente brasileira, né? É preciso que a gente olhe para o mundo, né? A gente está vendo que o mundo já não tem mais nenhum grande estadista, ou alguém acha que Trump é estadista, ou a gente acha que, né, Sarkozy ou Hollande na França. A gente está diante de um momento assim, de crise do sistema político mundial,
né? Essa crise não é uma crise especificamente brasileira, ela tem, obviamente, cores brasileiras, né? E a gente deve entender, inclusive, as particularidades brasileiras, mas não é uma crise brasileira, é uma crise do sistema mundial, né? Esse sistema capitalista que está numa crise profunda, não é? E grande parte desse momento que a gente está vivendo é um verdadeiro momento que alguns autores, alguns pesquisadores que eu acompanho de perto, né, têm chamado que a gente está vivendo um momento de caos sistêmico. Não é? E esse caos sistêmico, ele, na verdade, tem um certo tempo e que a gente está vivendo, nesse momento, uma crise de um determinado sistema. Pode passar, senhora, fique à vontade. Né? A gente está vivendo a crise de um sistema e que a gente precisa entender minimamente como é que ele se desenha. Eu costumo tomar como referência, né, é que esse modelo que a gente está vivendo, na atual fase do capitalismo, que está em crise, ele se desenha, e é importante a gente situar isso, a gente recuar um pouco no tempo, até para entender o momento que a gente está. Eu costumo situar isso ali no final dos anos 60 e início dos anos 70. E geralmente eu costumo pegar dois fatos para a gente caracterizar o momento que a gente está vivendo. O primeiro, aliás, é uma coisa que até que nos interessa, porque quando a gente está nas ruas e conversando com as pessoas, a gente sabe que tem uma espécie de uma moral popular, que é aquele princípio de honrar a dívida que tem. Então, por exemplo, se você deve, você tem que pagar a dívida. Não é? Então, por exemplo, o Brasil tem uma dívida hoje, né, que deve ser paga. Né? Você fala para qualquer pessoa simples do povo, pagar a dívida é uma honra. Né? Eu me orgulho de pagar a minha dívida. E aí as pessoas, na verdade, com isso não fazem uma análise sobre se essa dívida que a gente está vivendo é uma dívida legítima. Não é? Por exemplo, esse sistema que a gente está vivendo hoje no mundo, ele se inicia ali no início dos anos 70, quando os Estados Unidos, de maneira unilateral, olha só, olha o termo, de uma maneira unilateral, rompem um acordo mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, havia um acordo chamado Acordo de Bretton Woods. O que esse acordo determinava, por exemplo? Que todos as moedas, na verdade, teriam uma espécie de âncora que era com base no padrão ouro. Então, se você quisesse garantir a validade da sua moeda, você tinha que ter equivalente em ouro. Isso até o início dos anos 70. Os Estados Unidos unilateralmente rompem com isso e estabelece o padrão dólar. Olha, qual é o único país do mundo que emite dólar? São os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos impõem ao mundo inteiro, de maneira unilateral, né, a sua regra. E com isso emite dólar e exporta para o mundo inteiro a sua própria inflação. Ou seja, todo mundo fica dependente da política dos Estados Unidos, que acabou com o padrão ouro para estabelecer o padrão dólar. Por que isso é importante a gente começar a analisar a partir daí? Porque as pessoas têm ideia de que a gente tem uma dívida, não é isso? Essa dívida tem que ser paga, porque na verdade a natureza da dívida é uma dívida que teria uma origem legítima. O que a gente está percebendo é que na verdade a origem desse sistema, que vai chamar de neoliberalismo, se inicia com a quebra de um contrato mundialmente estabelecido e unilateralmente imposto o dólar. Esse é o primeiro ponto que eu queria sublinhar, essa questão da ruptura unilateral. Está pagando hoje dívidas em dólar, que surge de uma imposição norte-americana. Então, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que em 1972, 73, você pode baixar na internet, via Google, bota lá, visita de Nixon à China. Em plena Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos resolve fazer uma aliança visitando a China. E a China era a China comunista. Eu chamo a atenção para isso, porque eu acho que muitos de nós, inclusive na universidade, devemos começar a rever um pouco certos maniqueísmos que muitas vezes aparecem nas análises. Ou seja, os Estados Unidos elegeram a União Soviética como seu principal antagonista na época. E se ali a China, que por razões propriamente de divergência com a União Soviética, também elege a União Soviética como seu adversário. Então, ambos se unem. Então, a gente passa a ter, desde os anos 70, uma aliança estranha. Wall Street mais o Partido Comunista Chinês. Olha só. Essa aliança, de certa forma, ela é bem sucedida a ponto de, cerca de 17 anos depois, foi 72, em 89, cai a União Soviética. Quais são os dois países que emergem com as grandes potências no cenário internacional? Uma que já é dos Estados Unidos e, para surpresa de muitos, a China. Ou seja, são os grandes vitoriosos da queda da União Soviética. Né? Então, isso é importante para a gente situar que grande parte das indústrias dos Estados Unidos
se transferem depois para a China, onde o Partido Comunista Chinês garantia mão de obra barata. Não é isso? Ao mesmo tempo, por exemplo, eu estava em Portugal, na cidade de Aveiro, em Portugal, e fui conversar com um artesão. E esse artesão que passava 6 meses em Portugal, em Aveiro, e 6 meses em Paris, né? E ele dizia assim para mim: quebrou o meu liquidificador. E eu fui levar para consertar, e a marca era francesa, que ele tinha, isso em Paris. Aí ele chegou lá e perguntou para o sujeito assim: quanto é que é? Passa aqui amanhã que eu vou fazer o orçamento. Aí o sujeito fez o orçamento, no dia seguinte ele foi lá para ver quanto é que era. Aí o sujeito falou assim: é melhor você comprar outra. Eu falei assim: mas por quê? Não pode consertar? Fica mais caro consertar do que comprar uma nova. Ele falou assim: mas por quê? Porque agora todas as indústrias francesas de liquidificador estão todas da China. Por que eu estou trazendo isso? A gente viu agora o resultado da eleição dos Estados Unidos. Não sei se vocês prestaram atenção no mapa eleitoral dos Estados Unidos. Onde é que o Trump reverteu os votos que eram tradicionalmente democratas? Foi justamente nas regiões dos Estados Unidos, que são regiões que hoje parecem terceiro mundo. São regiões como Chicago, Wisconsin, a região antiga, Detroit, berço do orgulho norte-americano, da industrialização norte-americana, todo mundo desempregado, shopping centers imensos fechados, tem regiões fantasmas. Está disponível na Globo News, podem baixar lá, um programa chamado Que Mundo é Esse? Tem um capítulo que é dedicado aos Estados Unidos, onde, inclusive, para minha surpresa, tinha esses aparelhinhos que andam, Drone. esses droners, supervisionando para ver se jornalista entrava na região para poder filmar, para revelar para o mundo a miséria norte-americana. E parecia que era como se você estivesse visitando a Coreia do Norte, que parece que proíbe as pessoas de visitar. Mas, na verdade, era uma visita aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentando evitar que o mundo conhecesse a miséria dos norte-americanos, que são muito orgulhosos, como o Trump é muito orgulhoso. Ele ganha a eleição em cima de quê? Dizendo que quem tira o emprego do americano é o mexicano. Olha, me desculpa, o mexicano vai para lá procurar um emprego, mas porque as indústrias norte-americanas estão na China. Não é? E ao mesmo tempo, como está tudo na China, nós aqui no Brasil vivemos de exportar ferro, vivemos de exportar soja, vivemos de exportar frango, vivemos de exportar commodities, como se diz, é isso? Para a China. Ou seja, é um modelo onde o Brasil, inclusive as pessoas se acostumaram agora a comprar tudo por R$ 1,99, não é isso? Como tinha algum tempo atrás, era tudo Xing Ling, né? Tudo produto chinês. Mas, na verdade, esses produtos que a gente está comprando importados são os desempregos que temos aqui, nos Estados Unidos. E a gente está vendo um momento de crise desse modelo. Então, numa crise só. Então, a gente tem hoje uma espécie assim de coisa que parece que está atrapalhando a venda da gente, que é o debate sobre a corrupção. A corrupção, a gente tem que ter claro isso, a corrupção, não ser corrupto, me parece que seria uma pré-condição para ser político, mas não define um político. Mas se acabar com a corrupção, o que ele vai fazer? Por exemplo, mãos limpas na Itália. Mãos limpas na Itália acabou com a corrupção na Itália. Dizem que acabaram com a corrupção. E quem veio depois de Berlusconi? O Berlusconi é o Trump. Ou seja, é o Dória, é o Calil, ou seja, é o não político fazendo política. E a gente está rebaixando o nível do debate mundial. Então essa crise que a gente está vendo é uma crise profunda, uma crise de um sistema falido, que não tem nada para oferecer para a humanidade, a não ser mais desemprego. Porque a própria revolução tecnológica, que nós todos aqui queremos desfrutar, né, da sua qualidade, o celular, o smartphone, né? A gente quer todo mundo falar das belezas da revolução tecnológica, mas a gente esquece que a função da revolução tecnológica é substituir o trabalho vivo do trabalhador por máquinas. Então, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, se você não diminuir a jornada de trabalho, né, por que continua trabalhando 40 horas de jornada de trabalho? Por que não 20? Não devemos nos esquecer que no século XIX, os trabalhadores trabalhavam 14, 15 horas por dia, com meio expediente aos domingos. Isso no século XIX. Foi preciso muita greve, muita gente fazendo isso que a gente está fazendo aqui nas ruas, piquete, manifestações, para que a gente hoje estivesse desfrutando desse direito maravilhoso, que é 40 horas de jornada de trabalho, com a chamada semana inglesa.
O que é semana inglesa? É o trabalho de segunda a sexta, né? De lunes a viernes, para a amiga mexicana que está ali. Né? Ou seja, essas jornadas de trabalho, por exemplo, a gente comemora o 1º de maio, para quem não sabe, 1º de maio como Dia Internacional do Trabalhador, em função do massacre de Chicago, em 1886, quando os trabalhadores reivindicavam essa coisa subversiva de 40 horas de jornada de trabalho. E foram massacrados nas ruas. Né? Então, por que a jornada de trabalho baixou de 14, 15 horas por dia? E com 7 dias de trabalho, com mês expediente aos domingos, foi baixando para 12, para 10, para 8, para a semana inglesa, que significa dizer que o avanço tecnológico, de alguma forma, também serviu para o trabalhador, diminuindo a jornada de trabalho. Por que continua? Hoje você pode estar trabalhando 20 horas de jornada de trabalho, empregando o dobro de pessoas. Mas numa sociedade capitalista, se a gente não for para a rua lutar, os benefícios da tecnologia não vão ser em benefício da humanidade, e sim da acumulação de capital. Então, a gente está vivendo na história da humanidade a maior concentração de riqueza de qualquer período da história da humanidade. Por isso, essa insatisfação generalizada, sem perspectiva. Desemprego de jovens na Espanha é 42%, no Brasil já é 25%. Não tem perspectiva de futuro. E por isso, quando lá vem uma PEC dessa que corta a educação e a saúde e tenta congelar por 20 anos, é um crime. Não é? Então é fundamental a gente ter um pouco a ideia de que a gente está inscrito numa crise que não é uma crise de Sarney, Renan, Temer. Né? Isso aí, vamos dizer assim, eu nem sei se são pessoas ou são conceitos. Né? Não sei se Renan é um conceito de político de baixíssimo nível. Mas isso acaba atrapalhando que a gente veja que o problema é mais profundo. Que a gente fica no debate da corrupção e esquece que a política, mesmo que, por exemplo, se a gente acabar com a corrupção, qual é a proposta política para o país? Por exemplo, é continuar cortando, por exemplo, no caso da PEC. Por exemplo, se diz aí que parece que o país está num caos. Está num caos em função da herança, da chamada dívida pública. Né? Temos uma dívida pública acentuada. O que passa um pouco para a população é a ideia de que isso é obra do PT. Eu vou dar alguns números. Detalhe aqui que as pessoas, na verdade, estão tão acostumadas hoje a uma espécie de fla-flu. Ou o sujeito é tucano ou é petralha, né? Parece que é PT ou é tucano. Eu não sou nem tucano nem petralha. Para deixar isso claro. Mas vou trazer um dado para vocês. Quando foi criado o Plano Real, em 1994, não é isso? A dívida pública, pode anotar isso, era 64 bilhões de reais. 64. No início do Plano Real. Veio o Fernando Henrique. Passou 8 anos do governo. Quando ele saiu do governo, em 2002, a dívida era de 740 bilhões. Se você divide 740 por 64, dá entre 11 e 12 vezes aumentou a dívida pública do governo Fernando Henrique. 11 a 12 vezes. E ele privatizou a Vale, ele privatizou uma série de empresas públicas para pagar a dívida. Ou seja, usou o patrimônio acumulado pelo povo brasileiro durante décadas, pegou esse dinheiro, pagou dívida, e pegou a dívida com 64 e deixou com 740. Veio Lula. Lula assume em 2003. Saiu em 2003 e deixou em 2010. 8 anos depois. Partiu de 740 e deixou com 1,5 trilhão. Um escândalo. Mas veja, foi mais eficiente que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique multiplicou por 11 a 12. O Lula multiplicou por 2. Trágico. Passou de 740 para 1,5 trilhão. Não é? E depois veio a Dilma. A Dilma em 5 anos e meio, né, 4, né? E depois do segundo mandato que ela perdeu, 5 anos, não é isso? Ela passou de 3 bilhões, de 1 trilhão e meio de reais, passou simplesmente para 4 trilhões, que é a dívida atual. O que eu quero trazer com esses números? Vocês vejam, independentemente da natureza do governo, quer dizer, governo tucano ou governo petista, a dívida parece que tem uma força por si mesma. Por quê? O problema não está, né? Por exemplo, o que a PEC está mostrando? A PEC, ela diz que quer controlar os chamados gastos públicos. Como se, na verdade, a nossa dívida fosse de gasto do governo com funcionário público ou com saúde e educação. Quando você pega, tem um site que vocês podem acessar. É um site chamado Auditoria
Cidadã da dívida. Tem lá uma pizza, um gráfico de pizza. 50% dos gastos, companheiro, que o governo gasta, não é despesa de pagar funcionário e arrecadar. O arrecado que gasta é pagamento com juro, com banco. E a PEC do seu Temer não traz nada sobre isso. Então é criminoso cortar saúde e educação. É criminoso. Não é? Por isso é fundamental que nós procuremos nos informar, nós que estamos aqui com alguns agregados que estão se juntando nesse momento, para ter essas informações que a gente não tem televisão. A gente tem esse boca a boca aqui, que vai juntar 30, 40 pessoas. E que a gente tem que conversar com nossos vizinhos para ficarem mais atentos. E por isso é que eu disse que a parte mais verdadeira do Jornal Nacional é o intervalo comercial. Porque quem financia são os bancos. Quem financia é o agrobusiness, que vive de exportar soja, ou a Vale do Rio Doce, que vive de exportar ferro para a China. Para eles ganham exportando. E a gente criou a ilusão que a gente está comprando produto barato porque veio da China. Mas toda vez que você está comprando um produto barato que veio da China, é um trabalhador que está desempregado no Brasil. Não é isso? E isso a gente está faltando política industrial. E se a gente não quiser, né, ter a solução desses problemas, né, na linha que está acontecendo, por exemplo, onde é que o Sanders fez o discurso nos Estados Unidos? O Sanders era uma pessoa forte, como candidato do Partido Republicano, com propostas sociais. Ele se reivindica socialista. Hoje, para quem não sabe, o socialismo ganha força aonde? Nos Estados Unidos da América. Olha o paradoxo. Olha o paradoxo. E a gente tem uma imprensinha aqui tão ridícula, que agora com a morte do Fidel, você pega qualquer jornal internacional e fala assim, o líder da Revolução Cubana, o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. A única que dizia, o ditador cubano era a imprensa brasileira. É uma imprensa entreguista, primária, que sequer tem respeito pela história dos países. Então a gente está vivendo um momento extremamente difícil, e agora é preciso que as pessoas tenham clareza que não é uma crise simplesmente brasileira. É uma crise de um sistema mundial que entrou em parafuso. Eu costumo dizer que esse sistema que a gente está vivendo, que entrou em crise, é um sistema que vem de muito longe, nem começa em 70, ele entra em crise nos anos 60, 70. Mas é um sistema que começou a se construir lá atrás. É uma espécie assim, de crise, de uma crise que vem de um sistema que tem uma larga duração histórica, que começou em 1492. Não é? E é importante ter clareza disso, porque o que está em transição é um sistema de 500 anos. Por que é importante sublinhar isso? Né? Porque a transição também vai ser longa. Ela não tem uma solução à la carte, que a gente vai comprar ali no mercado. Não tem. Isso é um desafio, inclusive, não só para nós da universidade. Aliás, não esperem que a solução venha da universidade. Não esperem. Né? A universidade vende uma falsa ilusão para a sociedade, como se ela tivesse o discurso da verdade. Quem conhece o mundo acadêmico, que nos caracteriza nas nossas diferentes áreas, é sempre a controvérsia, é sempre a polêmica, é sempre o debate. Então, entre os cientistas, não tem o tal consenso que aparece para fora da sociedade, que tenta aparecer com um discurso de verdade que, na verdade, não existe entre os cientistas. O que mais nos caracteriza é a polêmica, é o debate, a controvérsia. Por isso, a sociedade tem que estar atenta a quais são as diversas posições que estão disponíveis. E quando eu digo que é um sistema de duração longuíssima, e daí a importância de compreender a história, é porque esse sistema que está em crise, ele se fundava em alguns tripés. Por exemplo, se fundava num tripé fundamental, que era os países do centro do capitalismo explorando os países da periferia. Esse é um dos pilares. Como eu disse para vocês, quando você impõe o dólar como medida, significa que todo mundo tem que estar comprando a moeda deles, que a tua não vale. Isso é parte do sistema de poder. Né? Então esse sistema já tem esse pilar. Outro pilar, esse sistema quando surgiu lá atrás, ele surgiu com base no racismo. Ele surgiu criando os chamados engenhos para produzir açúcar. Aliás, né, nos cursos de história se ensinam para as pessoas que o Brasil exportava manufatura. O Brasil exportava matéria-prima, né? Cana, né? Mas o Brasil não exportava cana. O Brasil exportava o quê? Açúcar. Olha que paradoxo. O Brasil exportava açúcar, que significa dizer o quê? Que o Brasil exportava um produto manufaturado no século XVI e não tinha manufatura na Europa. Olha que paradoxo. As primeiras manufaturas do mundo surgem aqui. E surgem para explorar e para exportar, e não para nos servir. Então a gente pode ter modernidade tecnológica com injustiça e escravidão.
Foi o que nós tivemos. Então, tem que acabar com essa ideia que modernidade tecnológica liberta. É preciso ter clareza disso. Isso não quer dizer que eu sou contra a modernidade tecnológica, mas ela sozinha não vai nos libertar. Até porque o Brasil tem modernidade tecnológica há 500 anos. O engenho de açúcar exportava açúcar e não cana. E, insisto nisso. E o açúcar é produto manufaturado, não é matéria-prima. Mentem os livros de história. Então esse sistema mesmo que era racista, era um sistema que explorava as colônias, que explorava as mulheres.